me candidatei, me voluntariei para falar na nossa amada igreja, eu tinha um objetivo, que era um objetivo bem babaca, mas fazia sentido para mim, que era encorajar outras mulheres a falar. Tipo assim, se eu for lá, eu que falo muita bosta por segundo, e as pessoas me ouvirem, as pessoas que falam bem vão se sentir encorajadas, vão pensar, ah, que legal, também vou ter voz aqui. Porque eu percebi que as mensagens são trazidas por homens predominantemente, sei lá, foi uma coisa que deu na minha cabeça. Eu falei, vou falar, de repente o pessoal se anima. Passou um tempo, eu percebi que isso era um motivo muito ilegítimo. E, coincidentemente, um assunto começou a me incomodar. E a ideia, a parte mais legal de trazer um assunto é poder pôr ele em discussão depois. Então, é isso. O que tem me incomodado é o seguinte. A gente podia abrir a Bíblia primeiro. Eu escolhi vários textos, mas eu acho que o que mais tem a ver com o que eu vou falar é Efésios 3. Vou ler numa Bíblia velha, tá legal? Tem a versão modernete, não se perca. Todo mundo achou aí? 3, 1, isso. Aí dali até o resto. A vocação dos gentios e o apóstolo de Paulo. Apostolado. Por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus em mim, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do ministério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por essa causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Há muito tempo tem me incomodado um problemão que eu arranjei quando eu resolvi sair da igreja que eu frequentava. Vou contar um pouquinho da minha vida, um resumo. Meu nome é Lilian, tenho 28 anos, sou filha de pastor aí. Não foi desde que eu nasci, que eu acho que meu pai se formou em teologia, eu tinha 3, 4 anos. E desde então eu absorvi a cultura da igreja, compreendi a igreja como uma parte da minha vida. E isso foi uma experiência muito boa. Não tenho nenhum trauma de filha de pastor, nada de terrível para dizer sobre como eu sofri na igreja, como eu fui pressionada. Fui, mas dane-se, minha mãe era legal. Então, furei um monte a orelha, vesti a camiseta ao contrário, curti a banda de rock, enfim. E aí, banda de rock, curti Spice Girls e Backstreet Boys, mas ninguém me censurou.
tenho excelentes lembranças da minha vida correndo na igreja, aprontando todos no culto, meu pai desesperado, e ficou tudo bem. Então, eu sei que não é assim com todo mundo, eu sou grata por isso. Mas quando eu penso na minha trajetória de fé, em todas as experiências pelas quais eu passei, quando eu olho de maneira geral, eu enxergo muito pico, e muito abismo. E parece que essa é uma característica do tipo de igreja, do tipo de fé que eu experimentei, que são esses momentos intensos. Eu não sei se com todo mundo foi assim, mas parece que o contato que eu tive com Deus era sempre muito mexicano e muito dramático. Então, eu estava sempre muito confusa com relação a qual era o meu propósito na Terra. Esse negócio de eu acordar, estudar para a prova, ir para a escola, viver minha vida de boinha, não tinha respaldo na Bíblia para mim. Eu precisava viver intensamente uma coisa louca, uma missão obscura, secreta e profunda que Deus tinha para mim, e era uma coisa, e era só uma coisa, e eu precisava, diante da charada do mundo, desvendar isso e descobrir que coisa era essa. É para eu ser bailarina no Bolshoi e evangelizar uma outra bailarina, porque era isso que Deus queria para minha vida. Ou eu tinha muito que ir para o Hillsong, porque imagine que eu canto, como que eu vou enterrar esse talento? E eu não vou usar essa voz que vai mover multidões. Ali eu pensava, gente, que dilema, porque Deus não fala direito, não estou entendendo nada. Ai, podia ter um sonho. E eu nunca fui muito mística, porque eu nasci batista, isso é um grande problema, porque a gente batista não sonha, né? A gente não tem sonho, o Espírito Santo, ele tá aí, mas, né, não é super amigo e tal. Hoje sim, mas na minha época, que era o pessoal da convenção e tal, não sei como que tá hoje, tá? Meio pira louca, mas naquela época era mais... a gente gostava de ler, batista gosta de ler livro, ler Bíblia. Qualquer tipo de generalização é complicada, e eu queria deixar registrado que eu estou dividindo a minha experiência de fé com a minha igreja. E essa experiência foi muito boa, porque me fez me debruçar sobre a única pista que Deus me deixou, que eu achava até então que seria a única, né? Que seria esse compilado aí de livros. E eu procurava uma resposta. Eu era nerdzinha e lia muito. Hoje eu já esqueci tudo que eu decorei. Não sei se isso é bom. Enfim, E aí eu pensei, cara, que dificuldade. Nossa, ser crente é muito difícil, porque é um enigma. Como que eu vou saber se é para eu ir para o Hillsong ou se é para eu ir para Jocum? E se eu for para Jocum, e lá, depois de 5 anos, eu descobri que eu tô fora do propósito de Deus, atrapalhando o plano mágico dele, de salvar a Terra. E isso era muito dramático. E pensa, eu estava no ensino médio, tudo que eu queria era um drama, né? E beleza, passou esse tempo, eu vim para Curitiba, ainda sob essa perspectiva de que existia um propósito. Naquela época eu achava que eu tinha encontrado, que era catalogar uma língua. Uma vez eu vi um vídeo na igreja que dizia que o pessoal do Haiti não sabia ler, e que foi um pessoal da Batista para lá e fizeram uma espécie de catequese jesuítica lá e deram um monte de Bíblia pro pessoal, daí foram embora. E esse pessoal não sabia ler, daí eles cataram a Bíblia, misturaram com o vuduzão lá e virou uma terceira religião. Então o pessoal saiu do voodoo, se converteu ao cristianismo e criou um sincretismo louco lá, que era o pastor da igreja que tirava as maldições do pessoal lá e botava uma outra que era de Jesus, daí amarrava mesmo. Eu falei, gente, esse povo precisa aprender a ler, então é isso, eu descobri qual que é a missão mágica que eu tenho no mundo, tadã, que era estudar francês e espanhol e o crioulo e ir pro Haiti catalogar essa língua. Não fui, nem me formei, larguei letras. Sorry, Deus. Caguei seu plano. Beleza. Aí eu vim para Curitiba, passou toda essa época de drama nesse sentido, acho que alguém ganhou no jogo. E eu pensei, gente, isso tá muito errado. Fiquei um tempo procurando uma igreja, falei, não é possível que Deus seja assim, que é esse joguinho. Porque isso parece tanto com as coisas que eu vejo na TV, deve ter outra coisa. Não é possível que seja assim. E aí eu entrei naquela crise profunda, aí quis morrer. Ah, Deus, o Senhor é meu amigo mesmo, o Senhor vai me livrar dessa, será que Deus existe? E aí eu entrei num abismo, num outro extremo desse pico, que é esse Deus que é aquele moleque. Essa metáfora é tão idiota, mas eu já tô abrindo aqui meu coração, amigos, já acreditei nisso, já até falei em voz alta. Deus é aquele menino com a lupa, e tá ligado essa brincando com formigas? Queimando a formiguinha com a lupa. Eu passei tantos anos enganada. Então aí eu primeiro passei a acreditar que Deus não existe e que o mundo é uma coincidência.
E depois eu passei a acreditar que Deus existia e ele era super cruel e eu vivi desse outro lado do drama. Ah, como Deus não gosta de mim. Passado esse momento, eu pensei, tá, chega de drama, tá entrando na vida adulta, não dá mais pra ver esse momento adolescente. E aí tem um baita buraco de doutrina que eu preciso preencher. Eu e Deus, a gente já se acertou, mas tem pormenores que eu não consigo entender. E eu pensei, tá legal, então eu preciso começar de novo. Com que Deus eu estou me relacionando? Porque mesmo depois de ter me livrado de um conceito estranho de fé, que não combina com o que Jesus disse, e eu fiz essa conta racional, eu pensei, tá legal, então eu tirei um conjunto de conceitos daqui. Agora tem um lugar para eu pôr coisas. E o que eu vou colocar? Eu não faço ideia. Como é que você vive igreja? O que é igreja? Dá dízimo? Não dá dízimo? Pode assistir novela? Não pode assistir novela? Qual é que é o objetivo dessa coisa toda, então? Por que Jesus veio e o que Deus estava afim? E aí eu pensei, me veio na cabeça esse conceito que eu acho que é um conceito oriental, mas é só um chute, eu não li sobre isso, desculpa. Que é esse conceito do equilíbrio e de trazer as coisas para um equilíbrio. Porque a gente fala muito aqui sobre igualdade. E para ser igual é preciso de equiparação. Então, se eu tenho mais e você tem menos, eu te dou um pouco e a gente tem igual. E é assim que funciona. E quando Paulo escreve essa cartinha pro pessoal lá do Éfeso, acho que ele tá preso, ele tá bem fudido. E aí ele tá escrevendo assim, parece, não sei, me ajudem os teólogos aí, a consultoria teológica, que ele tá escrevendo no livro de Efésios sobre, pessoal, vamos fazer uma recapitulação aqui, o cursinho super intensivo que ele começa em outubro, novembro, dezembro, lá pra... O que é a igreja? O que eu estou falando para vocês? Como é que as coisas acontecem? E não sobre prática, mas sobre propósito. Ele diz, olha, eu vou falar para vocês aqui qual que é o lance de ser igreja. Meu nome é Paulo, eu sou um cara legal, eu refleti a respeito da igreja, estou dizendo para vocês que não é mais só para um povinho X, é para geral. Olha que bacana. E que tem a ver com ser pleno. Ele termina o texto com isso. Ele fala, o a fim de quê? No fim de tudo, tudo isso aí que tudo isso que eu elenquei, o objetivo é você alcançar uma sabedoria massa para viver e viver pleno. Eu pensei, pleno, no meu trabalho tem lá o júnior, o sênior e o pleno. Pleno é o que ganha mais. Esse era o conceito que eu tinha, daí eu fui ao dicionário e descobri que plenitude é um termo que se repete um monte de vezes na Bíblia. Eu botei no Bíblia Online para ter uma estatística, né, na mensagem, já que ela não tem tópicos, tem que ter uma estatística. Plenitude é um termo que... Ai, não botei o número, que burra. Plenitude é um termo que se repete, eu lembro que era mais de 200 vezes. E sempre que a Bíblia fala em o que é viver com Deus, o que viver com Deus provoca, o que a gente alcança quando entende o que Jesus veio fazer. No dicionário, plenitude é a condição daquilo que está completo, inteiro, que se apresenta em sua totalidade ou integralmente. E não é à toa que a gente tem um monte de musiquinha sobre Cristo preencher a gente, sobre haver um vazio no peito que só Cristo pode preencher. Enfim, a ideia de preenchimento. E pensar sobre isso me encheu de interrogações sobre a maneira como eu vivi o Evangelho. Eu sempre imaginei que a proposta de Jesus tivesse uma relação com um extremo, com um radicalismo do bem, com ser completamente enlouquecido por Jesus. Eu tinha a pulseirinha do What Would Jesus Do? Eu tinha uma camiseta da Bíblia, eu tinha escolhido esperar, eu tinha muita aflição pensando no que era descobrir o propósito de Deus para minha vida, enfim. E aí, pensando em como Paulo definiu a igreja, parece que a proposta do Evangelho nunca teve uma relação com o extremo. E eu imaginei que eu fosse encontrar um monte de enfrentamentos falando isso aqui, porque a gente sempre fala nessa coisa de defender o pobre, de defender o menor, e isso é muito radical, e isso é muito extremo, você se debruçar para um cara, não que a gente seja muito rico, muito distante dele, mas pensando que a gente é tudo alfabetizado e tomamos banho hoje a maioria, então, se debruçar sobre um cara que está na merda e trazer ele para cá, parece uma atitude muito extrema. Você visitar um outro continente, ou você falar a favor de minorias, quando o discurso geral da igreja contemporânea é exatamente o contrário. Você pensa, nossa, mas isso é extremo, isso é extremamente revolucionário, e isso é radical. Na minha igreja tinha uma parada que chamava radicais, que era um pessoal jovem e descolado que terminava o ensino médio, que ia viajar para outro país e trabalhar o tempo inteiro. Isso é muito radical.
E eu penso, tá, mas quando eu penso no extremo, eu penso, mas não era isso que Cristo estava querendo. E aí eu fiz uma conta, parece que está confuso, vocês me ajudam. Eu pensei que alguém desequilibrou isso, a minha natureza humana desequilibrou. E eu preciso desse extremo para romper com o extremo de desigualdade. Então, o conceito do louco por Jesus, do não quero mais pensar em nada a não ser em ti, tudo que eu tenho está em ti, toda a minha vida eu te entrego, soa muito como um discurso que eu tinha quando eu tinha 15 anos, que eu era apaixonada pelo Kevin dos Backstreet Boys, e era só nisso que eu pensava. Reprovei muito, tirei muita nota baixa quando eu mudei do ensino fundamental 2 para o ensino médio, não lembro mais como é que fala, porque eu vivia um extremo. Esse discurso do extremo é um discurso que aponta para um emburrecimento, porque você não consegue pesar coisas, mensurar coisas. Quando você mensura, você precisa lá encher um pote. Você olha para ele, olha para a torneira, abre a torneira e você observa o que está acontecendo ali. Quando você encheu, você fecha, está cheio. E o que passar disso Na igreja tem um conceito que eu experimentei muito, que é essa coisa do transbordar. Significa que você tem um pote, aí você enche ele, e aí você exagera pra caramba e vai vazando, e acidentalmente tudo que tem dentro vai pra fora e escoa. Como se fosse um acidente, não é a intenção do pote dividir. Ele tá tão cheio, mas tão cheio que escorre. E eu penso no discurso de Cristo, eu penso, cara, o dividir, ele é intencional. Eu tô plena e eu tô cheia e tá tudo bem comigo. Eu falo, você tá vazio, amor? Você tá desnutridinho? Toma aqui um pratinho de comida pra você. Ou você tá gordo, queridinho? Vamos na academia comigo. Ele não. Não, mas essa questão do conceito de igualdade, que muito se fala aqui, e do conceito de equiparação, de que Jesus fez um esforço tremendo para, em cada momento em que ele teve algum contato que foi registrado, que ficasse enfatizado que a mensagem do evangelho é de amor e de equiparação. Tá certo esse termo? Faz sentido usar ele aqui? De equiparação, ela é intencional. Eu não sou um bambambão maravilhoso, que estou repleto de coisas maravilhosas e acidentalmente essas coisas vão vazando e vão pegando no pobre, no cara que está lá embaixo, que não alcançou essa plenitude espiritual maravilhosa, que eu, que sou louca por Jesus, alcancei. E não faz sentido, não encaixa, não. E essas regras que me impedem de raciocinar, que me impedem de fazer uma conta, poxa, Jesus podia ter deixado sonhos, slides, um DVD de música com a bolinha que pula. Ele escolheu deixar um livro de literatura que tem prosa, poesia e carta e vários tipos complexos de linguagem. Então parece que ele está apontando para um exercício mental, sabe? Então, é sim racional, é sim intencional. E quando eu penso no extremo, eu acho que ele é perigoso. Eu penso no extremo e eu vejo perigo. Tanto no extremo do louco por Jesus, quanto no extremo do desigrejado que não precisa de ninguém, que tem um relacionamento com Deus só ele, e ele é muito alternativo. E agora que ele rompeu com a igreja tradicional, ele pode sair por aí, encher a cara e entrar em coma alcoólico, porque Deus não liga mais para isso. E que tá tudo bem, e ele pode dar um tapa na cara da avó dele, falar palavrão pessoal, mijar na calçada, é crime isso, sabe? E tá tudo bem, porque Deus se importa mesmo, é com o coração. Então eu vou tatuar: eu gosto do diabo na minha bochecha, porque tá tudo bem. Então, e eu posso escrever uma carta xingando meu pastor no meu Facebook, e eu posso provocar intencionalmente atitudes de escândalo e causar ferimento em pessoas cuja crença não combinam mais com a minha. É um outro extremo, e ele é danoso também. E eu não consigo encontrar respaldo nesse texto sobre quem é a igreja, e sobre plenitude, sobre amor, sobre inclusão. Eu não consigo encontrar. Quando eu penso em plenitude, no conceito de estar cheio, eu penso que não tem vazamento e não tem espaço sobrando. Tá cheio e tá ok. Sabe o copinho daquela massinha de rico? Não sei se alguém aqui vai saber, todo mundo é muito fodido, mas na época que tinha massinha, sabe aquela de farinha que sua mãe fazia? Então, tinha uma outra.
que era uma que você comprava. Isso, olha! Que inveja! O meu conceito também saiu diretamente da inveja. Esse copo amarelo tinha uma massinha, nossa, isso era tão mágico, que cabia exatamente, ela não passava do pote, não ficava sobrando nenhum espaço. E quando eu penso em plenitude, eu penso que é exatamente isso. Quando Jesus faz convites, toma decisões, faz declarações, cura pessoas, conversa com pessoas, interfere na trajetória de pessoas, quando ele morre, quando ele ressurge, essas atitudes todas são tomadas sempre com o objetivo que é evidenciar quão semelhantes a gente deveria ser, ou se enxergar, porque nós somos, e o tamanho da bagunça que a gente causou atrapalhando essa equiparação que ele mesmo precisou vir e reparar. Paulo passou um tempão explicando para os romanos, no capítulo 8, eu ia ler esse texto, mas eu achei que ele não tinha a ver. Quer dizer, tem a ver, mas ia ficar muito confuso. Mas se alguém quiser anotar para ler depois, tem isso. O Romanos 8, ele fala sobre a relação da lei. E ele fala sobre os enfrentamentos dele. Todo mundo conhece esse texto. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. E eu fico pensando que esse é o natural. E que a busca por um equilíbrio, ela implica nisso. Em tentativas. Você tentar fazer o que você acredita que tenha relação com o que Jesus disse para você fazer, e às vezes você não faz, mas está tudo bem. E aí você encontra uma maneira de fazer. E o que você continua fazendo que não é bacana, e você vê que é danoso, você está numa intenção contínua, numa caminhada contínua de tentar fazer. E essa busca equilibrada pela vida que Cristo oferece, talvez seja esse o ponto. E talvez seja esse o buraco de doutrina que eu precise preencher. E quando Paulo expõe a própria incompetência dele no que diz respeito a essa tarefa de se manter longe do pecado, ele depois diz que o que Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana é fraca, é incompleta, é menor, ela é 50%. E que a beleza disso está nessa relação que a gente tem. Eu sou 50%. E eu não sei, na verdade, percentual é péssimo de calcular, não sou boa, sou de humanas. E que essa plenitude também tem relação com o fato, com esse fenômeno que acontece entre nós. E que o esforço dos evangelhos, o esforço das cartas de Paulo, o esforço do próprio Cristo vivendo altas aventuras na Terra, é esse de explicitar e exemplificar para a gente que existe uma bagunça e o objetivo é essa equiparação, que aponta para esse conceito de plenitude, que é muito diferente do conceito de plenitude que eu aprendi antes, que tinha a ver com ser muito rico e muito gordo, e comer bem, e ter o melhor dessa terra. E abundância tinha a ver com eu ser da alta sociedade, eu ser podre de rica e eu só ter sucesso e ser magicamente recompensada por todos os esforços que eu tive. E nem semântica, nem no dicionário tem a ver com isso, então eu não sei de onde que eu tirei esse conceito. Acho que é isso. A ideia é que todo exagero que a gente precise cometer seja para buscar a equiparação. Então, que o exagero que a gente precise cometer seja esse de tirar o pobre do lugar de ser pobre e tirar o rico do lugar da soberba e trazer todo mundo para esse ponto maravilhoso que é a classe média. Brincadeira. E trazer todo mundo para esse ponto, que é um ponto de interdependência, de que você é você e tá tudo bem, você não é um tofu que põe show e vira o show e põe, sabe? Você não é 100% vazio, você tem lá suas gabrielices, suas sarices e leandrices, enfim. Mas que existe um espaço para completude e que a jornada do Evangelho é essa do equilíbrio e que os extremos são extremamente perigosos e eles não têm relação com o reino na Terra. E é isso. Só até aqui.